Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, será o primeiro a depor a CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. A Justiça de São Paulo determina o bloqueio de R$ 87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dinheiro na cueca. Conselho de Ética do Senado abre procedimento disciplinar contra o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na roupa íntima. E cientistas brasileiros investigam. Proteína do carrapato estrela pode ser alvo para a criação de vacina contra a febre maculosa. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, será o primeiro a depor a CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. A sessão está marcada para a próxima terça-feira. A comissão já havia aprovado o requerimento para ouvir 35 pessoas. Silvinei Vasques será o primeiro ouvido na CPI dos atos golpistas. O depoimento está marcado para a próxima semana, na terça-feira. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal passou a ser investigado pela PF, supostamente por ter permitido o bloqueio de diversas rodovias durante as eleições de 2022, em uma manobra que visaria dificultar que eleitores fossem votar. Bolsonaro exonerou o militar do cargo em novembro do ano passado. No dia seguinte, deve acontecer os depoimentos de Jorge Washington de Oliveira Souza, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, envolvido na tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília no fim do ano passado. E também o perito Valdir Pires Dantas Filho, da Polícia Civil do Distrito Federal, que atuou na investigação da tentativa de atentado. O plano de trabalho da CPI também prevê a apuração de episódios anteriores, além dos atos de 8 de janeiro. Todos os convocados como testemunhas são obrigados a comparecer à comissão. Eles podem ficar em silêncio, mas segundo a relatora da CPI mista dos atos golpistas, senadora Elisiana Gama, do PSD do Maranhão, os mesmos poderão ser punidos caso sejam constatadas mentiras em suas falas. A oposição vai insistir na convocação do general Gonçalves Dias na CPI, após a revelação de que ele omitiu informes sobre atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. A oposição irá representar requerimentos de convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, à CPI do 8 de janeiro, após o jornal Folha de São Paulo revelar que ele ordenou que fossem omitidas informações do relatório de inteligência sobre os atos golpistas enviado ao Congresso. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, afirmou que irá pautar o pedido para chamar Dias, chamado de G. Dias, na próxima sessão, que deve acontecer na terça-feira, dia 20. O ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, do União do Paraná, disse que irá apresentar um novo pedido para a convocação do general que era homem de confiança do presidente Lula. A Folha mostrou que partiu do general a ordem para a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, suprimir de relatório entregue ao Congresso os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, finalizou seu relatório na ação que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem aí todos os detalhes é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. O RB News soube e está informado de que o relatório é caudaloso. Tem mais de 400 páginas. Não são muitos os romances à venda nas livrarias com mais de 400 páginas. Pois bem, por que o ministro Benedito Gonçalves mandou para os seus colegas com uma semana e um dia de antecedência? Porque ele quer evitar que alguém peça a vista. Porque se alguém pedir vista, ele tem mais 90 dias. O presidente da corte realmente tem que conceder a vista e marcar só depois de 90 dias para o julgamento. O Benedito Gonçalves está dizendo o seguinte: olha, estão aqui em mais de 400 páginas todos os elementos que os senhores precisam para fazer o julgamento dia 22.
Não há necessidade de pedir vista. Aliás, essa posição tem sido reforçada pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Por que isso está acontecendo? Porque há duas pressões muito grandes sobre o ministro Nunes Marques. O senhor se recorda que o ministro Nunes Marques foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele substitui no TSE o ministro Lewandowski, que se aposentou. Pois bem, há duas pressões. Há uma pressão dos bolsonaristas. Bolsonaristas querem que ele não só vote a favor de Bolsonaro, mas que ele peça a vista para prorrogar esse negócio, empurrar esse negócio lá para frente, quem sabe surge alguma outra situação. E há uma pressão, inclusive dos próprios pares, para que ele dê o seu voto no dia 22 e encerre essa questão em caráter definitivo. Sabe-se que no Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques tem votado sempre a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, eu queria chamar a atenção dos senhores para uma questão. Este processo é aquele referente ao encontro que o ex-presidente Bolsonaro teve com os embaixadores do passado, lá em Brasília, onde o presidente fez para embaixadores de várias partes do mundo duras queixas ao Tribunal Superior Eleitoral, a correção, a credibilidade das chamadas urnas eletrônicas, e é essa situação que está sendo julgada. Qual é a pena? A pena é a seguinte: ninguém não vai para a cadeia, nem vai para a cadeia. A pena é elegibilidade. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão se deu pela falta de pagamento de multas por não usar máscara de proteção contra a Covid-19. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo não pagamento de multas durante a pandemia. O ex-mandatário foi multado porque se recusou a utilizar máscara de proteção contra a Covid no ano de 2021. Em visitas às cidades de Miracatu, Ribeira e Eldorado, que ficam localizadas no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. O bloqueio foi determinado pela juíza Ana Maria Brugim, da Vara de Execuções Fiscais Estadual. No início do ano, a Procuradoria-Geral do Estado, já sob a gestão de Tarcísio de Freitas, propôs a execução fiscal de 3 dívidas em nome de Bolsonaro, que somam mais de R$568 mil. No documento, a juíza deferiu o requerimento da Fazenda e determinou a indisponibilidade do dinheiro em depósito ou aplicação financeira do executado. As multas foram aplicadas pela Secretaria da Saúde Estadual nos dias 14 e 15 de dezembro de 2021 e transitaram em julgado entre janeiro e fevereiro do ano passado. As justificativas para as aplicações se deram porque à época era obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso aberto ao público. A Receita Federal exonerou o servidor Júlio César Vieira Gomes do cargo de auditor fiscal. O ex-secretário do órgão ganhou notoriedade após tentar liberar pessoalmente as joias sauditas dadas a Bolsonaro, que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. A Receita Federal ratificou a exoneração de Júlio César Vieira Gomes do cargo de auditor fiscal. Ex-secretário do órgão, ele teria atuado na tentativa de liberar no Aeroporto Internacional de Guarulhos um conjunto de joias dadas pelo regime saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O servidor tinha pedido para deixar a entidade em abril, mas a exoneração foi barrada. Ao justificar a exoneração, o atual chefe do órgão, Robson Barreirinhas, alegou a existência de uma investigação preliminar sumária na Corregedoria contra Júlio César. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União, com efeitos a partir de 25 de maio de 2023. Com a medida, o cargo efetivo dele também foi declarado vago. Morreu hoje, aos 75 anos, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Reinaldo Felipe Ferreira.
nascido em Ourinhos, São Paulo, em 16 de agosto de 1948. Se formou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no ano de 1978. Ingressou na magistratura logo depois, em 29 de outubro de 1979. Atuou em Sorocaba, Oriflama, Cotia e a própria capital. Com uma sólida e ética carreira em ascensão, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo por apostila em 3 de janeiro de 2005. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, se solidariza com a família e presta suas sinceras condolências. E a seguir, ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga se filia ao Partido Liberal de olho na Prefeitura de João Pessoa. Dinheiro na cueca. Conselho de Ética do Senado abre procedimento disciplinar contra o parlamentar Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na roupa íntima. Brasil News, da Rede Brasil de televisão, volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.